Galera, quando a gente acha que Demon Slayer não pode se superar, vem um capítulo como esse de hoje e realmente se supera. Quer saber tudo o que aconteceu no detalhe? Fica nesse vídeo que eu já vou contar pra vocês. Roda a vinheta, diretor. Fala galera, beleza? Diego Aires aqui novamente e esse é o Nerdizoid. No vídeo de hoje, galera, eu vou contar tudo pra vocês o que aconteceu nesse capítulo de Demon Slayer. Posso dizer pra vocês que o único defeito que eu vi nesse capítulo foi ele ter terminado, porque o capítulo foi sensacional. Galera, já aproveita, deixa o like nesse vídeo. Se você está assistindo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não vai levar nenhum tempo, isso é muito rápido esse processo da inscrição e vai me ajudar muito na divulgação do meu trabalho. Agora vamos lá pro vídeo. E o capítulo dessa semana começou, galera, relembrando os acontecimentos do final do capítulo passado, então relacionado àquela destruição, os amigos do Tanjiro ferido gravemente, e na sequência nós já vemos ali uma espécie de uma visão, de um sonho que o Tanjiro está tendo com a Nezuko. E nesse sonho barra visão, vamos chamar assim, a Nezuko questiona o Tanjiro, por que ele pede tantas desculpas? E nesse sonho ela fala pra ele que tem certas coisas que vão fugir do controle dele, então ele não tem por que se sentir sempre responsável por tudo, sendo que tem coisas que de fato ele não vai ter como controlar. E aí nesse sonho ela também diz pra ele uma coisa bem interessante, galera, que ele não precisa tentar sempre resolver as coisas sozinho, sempre querer proteger o mundo ali, salvar o mundo sozinho. Que ela está ali para ajudar ele, inclusive ajudar ele nas lutas também. Tanjiro, ele acorda daquele sonho, galera, e qual que é o cenário que ele se depara? Ele vê tudo destruído ao redor dele. Então a primeira preocupação dele é, vendo aquela destruição, ele pensa sobre os moradores daquela região, se eles conseguiram escapar, ele realmente pensa nesse bem-estar dos moradores. E na sequência, ele pensa na Nezuko, então ele olha para a caixa onde ele carrega ela, ele vê que ela está ali, está bem e só está dormindo. Quando o Tanjiro vai para frente, realmente, acho que ele começa a colocar os pensamentos no lugar, e ele pensa no que fazer, tentando assimilar tudo aquilo que tinha acontecido, e ele vira pra frente, ele dá de cara com o Gyutaro, galera. E aí a primeira reação do Gyutaro, galera, é de surpresa. Então ele vê realmente que o Tanjiro ali está vivo e até então sem nenhum ferimento grave. Na sequência ele diz, justamente por isso, ele diz pro Tanjiro que o Tanjiro é muito sortudo, porque os amigos do Tanjiro, eles estão todos gravemente feridos ali diante daquele cenário de destruição. E aí, galera, nesse ponto do episódio, nós podemos dizer aqui que começa a sessão zombação, realmente, que sessão deboche do Gyutaro. Por quê? Ele começa a debochar da força, tanto do Tanjiro quanto dos amigos dele, dizendo realmente que eles são muito fracos, que eles não têm ali relevância nenhuma na questão da luta. E ele também percebe, galera, a caixa que o Tanjiro carregava, e ele vê a Nezuko lá. E aí ele entende, ele até diz isso pro Tanjiro no capítulo, que ele entende o sentimento dele por querer proteger ali a irmã, só que ao mesmo tempo que ele diz isso, ele começa a zombar do Tanjiro também. Por quê? Ele pergunta pro Tanjiro se a Nezuko é a irmã mais nova dele, o Tanjiro diz que sim, e ele começa a zombar justamente porque a irmã mais nova do Tanjiro é que protege ele, quando deveria ser ao contrário. Então isso vira um motivo de chacota ali para que ele fique zombando do Tanjiro. E se não bastasse, galera, esses ataques, vamos dizer assim, ataques psicológicos que o Gyutaro estava fazendo contra o Tanjiro, ele também quebrou 2 dedos da mão direita do Tanjiro. Então imagina, ele já estava ali praticamente com o braço esquerdo dele inutilizado, onde a espada estava amarrada para ele conseguir segurar, e aí ele perde mais 2 dedos ali quebrados da mão direita. Então imagina na luta ali, não teria praticamente condições de segurar, né, a espada. E aí diante de toda essa situação, de todo esse cenário ali que estava envolto do Tanjiro, o que ele fez? Ele pega a caixa com a Nezuko e ele sai correndo. Então ele sai fugindo realmente do Gyutaro. O Gyutaro vê isso, o Gyutaro, novamente, como eu disse, o capítulo ele vai fazer muito isso, ele debocha do Tanjiro por essa atitude covarde de fugir ali diante da luta. Ele alcança o Tanjiro muito rápido, né? Afinal ali, ele tem uma velocidade que é fora do comum, e ele consegue acertar o Tanjiro, um chute no Tanjiro, arremessando ele muito longe ali. E aí, galera, o Gyutaro continua perseguindo o Tanjiro. Então, lembrando, ele tinha acertado um golpe no Tanjiro, arremessou o Tanjiro, agora ele está indo na direção que o Tanjiro parou ali. E num ato de desespero, o Tanjiro começa a arremessar pedras. Então ele começa a pegar aquelas pedras
que são provenientes da destruição que está em volta dele, e começa a arremessar no Oni. Sim, né, galera? Vamos ser sinceros, sem efeito nenhum. O que uma pedra vai fazer contra um Oni? Nada. Isso, o Gyutaro vê realmente essa reação desesperada dele e acerta outro golpe nele. E aí na sequência do capítulo, galera, tem um diálogo bem interessante, que é o Gyutaro falando que não sente raiva do Tanjiro, que ele entende as motivações do Tanjiro. E ele faz uma proposta muito inusitada para o Tanjiro. Então o que ele propõe? Ele propõe para o Tanjiro se transformar em Oni. Então o Gyutaro transformaria o Tanjiro em Oni. Com isso, Tanjiro conseguiria ficar com a irmã dele, que também já era uma Oni. E eles seriam parceiros, tanto o Gyutaro quanto o Tanjiro. E aí, essa é a proposta. Só que o Gyutaro já deixa claro, se você não aceitar essa proposta, eu vou acabar com a sua irmã aqui na sua frente. E aí, presenciando toda essa conversa, toda essa proposta do Gyutaro, a Daki, ela não concorda com aquele tipo de proposta. Ela fala realmente que aquilo pode dar muito errado, que ela não acha que deve ser feito aquilo. E aí, na sequência do capítulo, galera, nós vemos um Tanjiro olhando para cima, realmente como se estivesse se lamentando de algo, talvez se lamentando por aquela situação. E aí, vendo aquela cena, Gyutaro novamente zomba ele por essa atitude dele realmente de lamentação. Só que para nossa surpresa, galera, não era nada disso. O Tanjiro, ele estava na verdade se preparando para acertar uma cabeçada no Gyutaro. Então, quando o Gyutaro se aproxima, na verdade aquela cabeça dele que estava para trás, ele usou de impulso para dar uma cabeçada no Oni. E ele acerta o golpe. E aí muitos de vocês vão me perguntar, mas Diego, o que uma cabeçada vai ter de efeito contra um Oni? E ainda um Oni superior. Realmente, galera, eu concordo com vocês que uma cabeçada não teria efetividade nenhuma. Porém, essa cabeçada, galera, ela era só uma distração para a real intenção do Tanjiro. O que ele fez? Ao mesmo tempo que ele acertou a cabeçada no Oni, ele enfincou uma kunai envenenada na perna do Gyutaro. Então vocês devem se lembrar que é as mesmas kunai que a Hinatsuru ela dispara e que o Gyutaro desvia porque ele entende que ali tem alguma coisa errada. Então ele consegue achar uma dessas kunais. E aí nós descobrimos que na verdade aquela fuga que o Tanjiro pega a caixa da Nezuko e ele sai correndo não era a covardia dele, muito pelo contrário. Era tudo parte do plano dele para encontrar uma kunai dessa e conseguir acertar o Oni. E aí, galera, na sequência do episódio, nós vemos um Gyutaro ali com uma mistura de sentimentos. Digamos que ele estava confuso e frustrado ao ver que ele tinha batido muito no Tanjiro, ele tinha castigado realmente, ele tinha deixado muito claro a diferença de força entre eles, e mesmo assim o Tanjiro ele não desanimou, ele não se deu por vencido. Então isso deixa realmente o Gyutaro com essa mistura de sentimentos entre confusão e frustração de ver aquilo. E aí nós vemos, galera, o Tanjiro então se preparando para finalmente cortar o pescoço do Gyutaro. Afinal, o Gyutaro estava envenenado com aquela kunai, então aquilo fez com que ele não conseguisse se mexer devido a circulação do veneno no corpo dele. E no momento que o Tanjiro vai cortar o Gyutaro, a Daki chama por ele. Então ela grita lá, irmão. E isso há um momento de hesitação do Tanjiro. Porque ele lembra da Nezuko em situações realmente que ele passou com ela e ela chamando por ele. Então aquele grito da Daki, ele foi muito similar a como a Nezuko chamava ele. Então isso faz com que ele fique paralisado ali. Ele hesita realmente em concluir o trabalho dele. E aí, galera, vem, na minha opinião, um dos principais erros do Tanjiro nessa batalha. Que essa hesitação dele, então ele começa a ter empatia pelos irmãos. Ele começa a imaginar, se fosse ao contrário, que ele poderia estar também na mesma situação que eles estavam. Se ele fosse um Oni, pode ser que algum Hashira ou algum caçador estivessem caçando tanto ele quanto a Nezuko e que eles poderiam ter também ali os pescoços cortados. Então, na minha opinião, esse foi um grande erro dele, porque esse tempo de hesitação, de ele pensar isso, dele refletir isso, foi tempo suficiente para o efeito do veneno que estava circulando no corpo do Gyutaro começar a passar. Então isso deu tempo para que o Gyutaro começasse a esboçar uma reação.
E aí, vendo toda aquela cena, claro que a Daki ela não ficaria parada e ela faz um ataque contra o Tanjiro. Afinal, o Tanjiro estava ali tentando cortar o pescoço do irmão dela. E aí, galera, vem uma cena sensacional, que é o Zenitsu conseguindo proteger o Tanjiro, usando a respiração do trovão. E, ao mesmo tempo que ele consegue proteger, na sequência, ele já ataca a Daki. Isso levando ela para longe daquele campo de batalha entre o Gyutaro e o Tanjiro. E aí nós acompanhamos o drama do Zenitsu também, porque por mais que ele consiga usar esse ataque poderosíssimo para defender o amigo e atacar a Oni, nós sabemos que ele não vai ter muito tempo ali para conseguir lutar em alto nível, que de fato vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais se movimentar, porque esse ataque, essa técnica que ele usa, exige muito do corpo dele, principalmente das pernas, e ele já estava com uma perna machucada da destruição causada pelo Gyutaro e a Daki, e essa técnica agora que ele usou, ela estaria desgastando a outra perna dele. Então ele só teria aquela chance realmente para conseguir derrotar a Daki. E agora o episódio ele volta um pouco ao foco da luta principal. Então nós vemos o Gyutaro conseguindo então se recuperar do veneno. O veneno não tem mais efeito nenhum no corpo dele. Então ele consegue evitar o ataque do Tanjiro. E na sequência já fazer uma investida contra o Tanjiro. E quando ele está prestes ali a acertar o Tanjiro, galera, quem que chega no campo de batalha? O Uzui. Então assim, é uma cena sensacional. Porque vocês devem se lembrar, o Uzui teve a mão cortada. E o Uzui, ele é um Hashira que utiliza duas espadas. Então ele vem com uma espada na mão dele normal e a outra na boca, mordendo realmente a espada. E ele consegue proteger o Tanjiro. Então o fato do Uzui ainda estar vivo, e além de estar vivo, ele estar ali lutando contra o Gyutaro, isso deixa ele muito espantado, porque ele não entende o que aconteceu. Só que quando ele para pensar, analisa a situação, finalmente ele entende sim o que o Uzui fez. Ele entende que o Uzui, com a musculatura dele, ele conseguiu parar o coração, os batimentos do coração dele. Então, com isso, a circulação do veneno no corpo dele também parou. Então, ele conseguiu cessar ali temporariamente essa circulação que o veneno estava fazendo ali no corpo dele. Então, por isso que foi possível ele continuar vivo primeiro, obviamente, e depois continuar lutando. E aí, galera, começa o quebra-pau. O Uzui indo pra cima ali do Gyutaro, uma luta frenética mesmo. Então, o que nós vemos? Nós vemos o Gyutaro também fazendo investidas contra o Uzui e o Uzui conseguindo se defender. Isso irrita demais o Oni, porque ele não consegue entender. Fala, ele está sem uma mão ali, como é que ele está conseguindo se defender? E aqui, galera, eu quero deixar um destaque para a animação dessa luta. É assim, todos os elogios, poderia ficar fazendo meia hora de elogio aqui, que não seriam o suficiente para expressar o quão bem animada foi feita essa luta. Então, assim, a gente consegue mensurar e consegue entender através dessa animação a velocidade que aqueles acontecimentos estavam rolando ali dentro da luta e a intensidade. Então realmente o estúdio faz muito bem e cria pra gente essa sensação realmente de velocidade e intensidade dentro daquela batalha. Então assim, realmente o estúdio ficou de parabéns nessa animação. E aí, galera, vendo obviamente aquela luta, o Tanjiro sabe que ele vai ter que ajudar o Uzui. Por mais que naquele momento tanto o Uzui quanto o Gyutaro eles estão lutando entre si em pé de igualdade, de fato o nível dos dois é igual, mas o Tanjiro sabe que a qualquer momento o Uzui não vai conseguir dar continuidade à luta. Primeiro que ele já está mais ferido que o Gyutaro. E segundo que quanto mais tempo ele luta, mais o veneno se espalha pelo corpo dele. Então ele sabe que ele vai ter que ajudar. E aí ele está esperando alguma brecha do Gyutaro para que ele consiga ajudar, cortando o pescoço dele. E aí, galera, na sequência da luta nós vemos o Gyutaro novamente acertando e ferindo o Uzui. Então ele acerta primeiro a foice na altura do abdômen do Uzui e na sequência ele acerta o olho esquerdo do Uzui, então realmente cortando o olho dele. Vendo aquilo, o Tanjiro acha uma brecha para atacar e no momento que ele vai atacar o Gyutaro pega a foice e acerta ele no queixo. Então a foice ela de fato perfura o queixo dele, né? Só que isso não é o suficiente para o Tanjiro desistir. Então ele continua ali naquele ímpeto, naquela vontade, naquela missão dele de saber que ele precisa cortar o pescoço do Gyutaro. E aí o Gyutaro vendo aquela situação,
ele relativamente ali fica tranquilo porque ele sabe que mesmo que o Tanjiro naquele momento conseguisse cortar o pescoço dele, a Daki estando ali intacta não teria efetividade nenhuma, ou seja, todo aquele esforço do Uzui e do Tanjiro não teria serventia nenhuma. E só um destaque em relação a essa tentativa do Tanjiro ali, que ele de fato começa a cortar o pescoço do Gyutaro, mesmo com a foice perfurando ali o queixo dele, é que aquela marca que o Tanjiro tem, ela sofre uma transformação. Então a gente consegue perceber ao longo do capítulo. Então o que será? Por que será que aquela marca ela se modificou ali no Tanjiro? Acredito que nos próximos capítulos a gente vai ter a resposta disso. E em paralelo a tudo que estava acontecendo ali entre o Gyutaro e o Tanjiro, o episódio ele dá um foco a Daki e o Zenitsu. Então qual que é o cenário que nós vemos ali, galera? Nós vemos o Zenitsu tentando cortar a Daki, porém lhe faltando força. Realmente ele não estava conseguindo. A Daki vendo aquilo, ela quer acabar com a luta logo. Aquela situação. Então ela faz um ataque contra o Zenitsu. E aí, galera, quem que aparece para ajudar o Zenitsu? Exatamente, o Inosuke. Então ele aparece e ele consegue cortar as faixas da Daki, protegendo assim o Zenitsu. E aí aquela aparição, com certeza, deixa a Daki espantada. E ela questiona para ele, mas eu vi, você teve o seu peito perfurado pelo meu irmão, como é que você ainda está aqui? E aí o Inosuke explica para ela, dizendo que ele tem uma flexibilidade e essa flexibilidade ele consegue estender para os órgãos internos dele. Então que ele consegue mudar de lugar internamente os órgãos dele. Foi justamente isso que salvou ele. E em relação ao veneno do Gyutaro, ele explica também que devido à criação dele na montanha, não tem efeito nenhum contra o corpo dele. E aí, se pro Zenitsu faltava força, poder de ataque, com certeza chegando Inosuke, isso não seria problema. Tanto que, de fato, ali, eles começam a cortar e conseguem cortar o pescoço da Daki, ao mesmo tempo que o Tanjiro também, na luta que ele estava tendo contra o Gyutaro, ele consegue cortar. Então, ambos os Onis têm os pescoços cortados ao mesmo tempo. E aí, de longe, vendo toda essa situação, estão as 3 esposas do Uzui. E a Hinatsuru, ela percebe algo muito rapidamente. Ela fala que tem algo errado naquela situação, justamente porque os corpos dos Onis ainda estão lá, não desapareceram, mesmo ambos tendo o pescoço cortado. E aí, galera, o episódio volta ao foco ao Tanjiro. Então o que nós vemos? Nós vemos ele sofrendo porque o veneno está se espalhando pelo corpo dele. Então ele percebe, dentro daquele sofrimento que ele está, e o veneno espalhando, e ele tentando respirar, tá tudo muito difícil para ele. Ele percebe, ele vê a figura do Uzui à frente dele, falando algo com ele, só que ele não consegue entender o que o Uzui está falando. E aí nós conseguimos perceber que o Hashira está falando para ele levantar, que ainda a batalha não acabou. Então ele fala por diversas vezes, levanta e corre que não acabou. Quando o Tanjiro começa a perceber realmente, e na cabeça dele já passa isso, que talvez a luta não tenha acabado de fato, nós vemos o ataque do Gyutaro. Então aquele ataque que ele usa, o ataque especial das lâminas de sangue, nós vemos ele usando novamente, isso na direção onde estava ali o Uzui e o Tanjiro, e aquele ataque ele causa uma destruição em todo o entorno ali do cenário. E é justamente nessa hora, galera, o episódio termina. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer no próximo capítulo. E lembrando, viu, galera, o próximo capítulo ele vai ter duração de 45 minutos. Então esperem um capítulo cheio de ação e o desfecho realmente desse arco que foi impressionante. E lembrando, não saiam do vídeo sem deixar o seu like e sem deixar a sua inscrição no canal. Isso vai me ajudar muito, galera. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Fui!